O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, reiniciamos, pois, o tempo pascal, ou melhor, o tempo comum, terminado o tempo pascal, grande tempo pascal, que fomos trazendo desde a quarta-feira de cinzas. Celebramos a festa do Espírito Santo e retomamos, pois, o tempo comum a partir da 9ª semana, do 9º domingo do tempo comum. Iniciamos, pois, esta temporada da liturgia em que predomina a cor verde nas celebrações, nos paramentos, na cor da igreja. Lendo o Evangelho de São Marcos. Ontem lemos, pois, o episódio da colheita, em que Jesus apresenta esta parábola. O Senhor que plantou uma vinha, predispôs tudo, ofertou-a, no sentido de colocou à disposição, esperando poder colher frutos. E o que acontece ao invés é uma rejeição da parte dos seus trabalhadores. Não aceitam o Senhor, nem seus enviados, nem o próprio Filho que Ele enviou, com a esperança de, sendo meu filho, eles o respeitarão. E mataram também o filho do Senhor da vinha. É uma parábola, é uma comparação para dizer que diante de nós está a proposta divina. Deus coloca à nossa disposição todos os seus dons. A nós cabe também, quem sabe, até mesmo a liberdade de dizer: muito obrigado, Deus, passe bem. Ou seja, a liberdade de também nós não aceitarmos os seus dons. Mas a reflexão e a proposta era que nós, ao contrário, acolhamos, pois, a vinha de Deus, acolhamos os obreiros de Deus, acolhamos o próprio Deus que nos vem no seu Filho. É muito melhor, dá melhor resultado, abrirmos nosso coração, acolhermos o Senhor. Já no trecho de hoje, inicia, pois, com uma tentação, uma provação, ou melhor, uma provocação que os fariseus impõem ao próprio Senhor com o negócio do pagamento dos impostos. Todos nós conhecemos também da nossa vivência comum esta frase de Jesus que ficou proverbial, ou seja, muito conhecida: dai a César o que é de César. Mas Jesus completa dizendo não só o que é de César, mas a Deus o que é
de Deus. Meus irmãos e irmãs, neste episódio, na sabedoria, no ensinamento divino que há neste pequeno trecho, há alguma coisa de uma grande profundidade. É uma escola de espiritualidade para nós entendermos o significado desta, digamos, desta justiça que deve acontecer. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A bem da verdade, Jesus manda buscar um objeto, uma moeda, e mostra o que contém esta moeda. Contém uma efígie, ou seja, uma imagem, uma ilustração, que é do imperador. Deve conter alguma inscrição referente a ele e deve conter também, sei lá, um número, porque as moedas vêm cunhadas com número. Está tudo aqui. Isto é de César, diz Jesus. Se é uma moeda, entrega para ele. E converia nos perguntar, e o que é de Deus? E o que pertence a Deus? A Bíblia diz que em nós está cunhada a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, diríamos, na moeda que somos nós está o rosto de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Em nós há algo inscrito pelo batismo, filhos e filhas de Deus. Definitivamente, nós somos a valiosa moeda que pertence a Deus. E esta moeda deve, portanto, ser entregue, ser devolvida, deve pertencer a Deus. Se formos contemplar a criação, também na criação existe o carimbo de Deus, porque assim a criação sempre foi chamada, o livro de Deus, o livro no qual nós também reconhecemos, lemos, a natureza é resultado, é fruto, é obra das mãos de Deus. E assim sucessivamente. Existe em nós algo ainda mais pertinente, mais valioso, mais profundo, no fim das contas, que é exatamente isso, a digital, carimbo divino. É a nossa alma, a nossa alma. Todos nós sabemos da nossa fé a diferença que existe entre uma criatura humana e um cachorro, e um gato, e uma arara. Todos nós sabemos a diferença que perpassa. Nós, criaturas humanas, somos dotados de alma, alma imortal, que os animais irracionais não dispõem, conquanto mereçam a nossa estima, o nosso afeto, o nosso cuidado, mas não possuem alma imortal como nós. De modo que então, meus irmãos e irmãs, em nós existe, diríamos, uns indícios da plena presença de Deus. Mas ainda quando nós recebemos o santo batismo, mas ainda quando recebemos a santa crisma, mas ainda quando somos capazes de atos de amor, de misericórdia, esta imagem, esta figura de Deus fica mais lustrosa ainda em nosso rosto. Por isso, tiramos daqui uma grande consequência. Nós devemos ser entregues, nós devemos ser devolvidos. Nós devemos, de fato, pertencer àquele que é
o nosso Senhor. Como ao cofre de César foi colocada a moeda, nós devemos ser também colocados no cofre do coração de Deus, no cofre do coração do nosso Pai que está no céu. Nós pertencemos a Deus. E daí decorre que então tudo aquilo que diz respeito a nós, tudo aquilo que se refere a nós, deve ser condizente àquilo que somos, propriedades de Deus. E por isso mesmo nós então, como seres racionais, como homens e mulheres de fé, deveríamos comportar-nos nesse sentido e saber muito bem de quem somos, a quem pertencemos. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do demônio. Nós somos propriedades de Deus. Nós não somos propriedades do Satanás. De modo que então as nossas obras, os nossos gestos, as nossas escolhas, as nossas palavras, o nosso operar, não deveria nunca ter imitações do demônio. Exatamente porque nós não pertencemos a ele, nós não somos filhos dele. E tem um modo de nós nos portarmos que mostraria então sermos filhos do demônio e não filhos de Deus. É quando nós não acolhemos a fé, é quando não acolhemos o próprio Senhor. Lembram daquela passagem de São João em que Jesus diz que ele é filho do Pai que está no céu e que Abraão, pois, viu Cristo antecipadamente, o aceitou, gloriou-se. E que os judeus então dizem, não, Abraão é o nosso pai. E Jesus diz, não, vocês não são filhos de Abraão. Abraão não é o vosso pai. Eu sei quem é o pai de vocês. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me acolheriam. Abririam seus braços para me receber, para tomar posse de mim, diz Jesus. Mas não, o vosso pai não é Abraão, o vosso pai é o demônio. Portanto, filhos do demônio são aqueles que rejeitam a fé, são aqueles que prevaricam. Prevaricar quer dizer, dar com os burros na água, no sentido da fé, da fidelidade à própria fé, à religião. Filhos do demônio são aqueles que apostatam. A apostasia é renegar a fé cristã. Filhos do demônio são os heréticos. Os heréticos são aqueles que não creem conforme a palavra de Deus e conforme a igreja ensina. Creem da sua própria cabeça e vão como uma fumaça para o primeiro vento de crendices que passam por aí. Não, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós abraçamos a Jesus Cristo, nós somos definitivamente as moedas de ouro do coração de Deus. Por isso, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Como nos lembra o profeta, vocês podem fazer o que bem entenderem, pintem e bordem, isso é problema de vocês, mas eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. É assim, meus irmãos e irmãs, que devemos nos comportar. Somos de Deus, pertencemos a Deus, somos, pois, a propriedade muito amada e valiosa de Deus. Instante de silêncio